Olá, estamos aqui diretamente da Tecnoshow Comigo 2025, iniciando mais um quadro do Conexões Tecnoshow. Meu nome é Eduardo Rara, sou gerente de geração e difusão de tecnologia do Centro Tecnológico Comigo e coordenador de palestras da Tecnoshow. E hoje nossa convidada aqui, nossa ilustre convidada, é a Ana Paula Santos. Ela é pecuarista, zootecnista, mestre em produção animal pela USP, onde teve passagens pela Texas A&M, Universidade de Queensland, e trabalhou também 5 anos na indústria e agora ela é gestora da Fazenda Cigana, em Campestre, Minas Gerais. E vai contar um pouquinho da história, da questão de sucessão familiar, das tecnologias adotadas na propriedade, de como é que é a gestão na propriedade dela. Que inclusive foi fazendo nota 10, né? Até podemos começar por aí. O que é fazendo a nota 10, Ana? Uhum. Então, primeiramente, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Então, nossa fazenda é uma fazenda premiada, né? É o segundo ano que nós temos o prêmio aí de rentabilidade, a fazenda Top 1 do Instituto Integra, né? Liderado pelo Antônio Schacker. Então, entre 800 fazendas que fazem parte desse ranking de benchmarking, a Cigana é a fazenda número 1 em rentabilidade, né? Então, isso tem nos aberto inúmeras portas para estar falando da nossa metodologia de trabalho, gestão de pessoas, né? Então, a gente já, por exemplo, eu já sou profissional, né, sou zootecnista, mas mesmo assim eu procuro consultorias, procuro sempre estar me aprimorando. Então, faço parte desse programa, onde eu sou ranqueada e me comparo a outras fazendas. Legal, Ana. Vamos começar então, por que a Ana, que fez mestrado fora na área de produção de ruminantes, trabalhou em indústria, a gente estava começando aqui nos bastidores, né? Indústria na parte de suplementação animal, decidiu largar essa carreira, né? Você pediu demissão e foi trabalhar com seu pai. Então, inicialmente, né, o meu sonho não era trabalhar em casa. A gente sempre... Eu vinha numa toada de muitas viagens, né, muitos intercâmbios fora. E eu voltei do mestrado e comecei a trabalhar na indústria de aditivos e ajudar o meu pai na fazenda ao mesmo tempo. E eu falo que o amor de quem constrói um negócio é um amor visceral. O amor do filho, do sucessor, é algo que vai sendo construído. Então, eu comecei a ajudar meu pai, trabalhando na indústria, né, as duas coisas ao mesmo tempo. E você vai gostando, você vai se apaixonando, você vai sonhando com aquilo. Eu falo que é muito importante sonhar. Então, chegou um momento que eu não conseguia nem trabalhar direito, nem cuidar da fazenda. Eu lembro certo, eu estava em Goiânia num evento de confinamento, era acredito que agosto, setembro, eu estava comprando adubo, atendendo cliente. Eu falei, não dá mais, né? Já eram 5 anos dali tentando fazer as duas coisas. Eu falei, não, preciso me dedicar totalmente à fazenda. E quando isso aconteceu, realmente, eu e meu pai tivemos um começo difícil, mas hoje a gente tem uma sinergia maravilhosa, a gente é uma ótima dupla juntos. Você falou que teve um começo difícil, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco desse começo difícil e assim falasse, porque a gente tem aqui na cooperativa, embora nós temos muitos pecuaristas, nós temos muito agricultor também, né? E nós estamos passando até o nosso tema da nossa Tecnoshow é sucessão. E muitos que estão assumindo a sucessão não necessariamente são de agrárias, não são zootecnistas, nem agrônomos, nem veterinários, mas são médicos, advogados, profissionais de outras áreas. Você podia falar, então, como é que foi a sua experiência, mesmo sendo da área de agrárias, e para quem que não é da área de agrárias também, né? Então, vamos lá. Para quem está nos acompanhando e é filho, eu gostaria de falar, começa devagar, não bate de frente com seu pai, tio ou avô, né? E saiba que a confiança ela vai sendo conquistada, você não consegue impor a confiança nem as mudanças, então é realmente um trabalho de paciência. E para quem aí está do outro lado, que é pai ou avô e está esperando os netos chegarem, eu gostaria de falar, tenha respeito, porque realmente um recém-formado, o que não conhecem do trabalho da fazenda, não tem a experiência que vocês têm. Então tenha paciência e dê também um pouco de abertura, porque é tão bom quando você vê que, nossa, ele está começando a confiar em mim, né? Então fica esse recado aí para os dois lados. E por falar em abertura, estudando um pouco o seu trabalho, que é muito legal, profissional, a gente vê que você adota, né, uma série de tecnologias que a grande maioria dos pecuaristas aqui não adotam, né? Nós estamos falando de chip, nós estamos falando até de levar água, né, que parece que é uma coisa besta, mas levar água no espaço é fundamental para o manejo correto. Você faz silagem de grão úmido, compostagem, etc. Calçou seu silo, né, que é uma grande diferença para quem faz silagem. Então, como é que é assim, propor, né, a gente está falando de abertura, como é que é propor tecnologias assim para o seu pai, como é que foi esse processo? Então, quando eu voltei e iniciei, eu já tinha andado, eu estava na indústria também, eu queria mudar tudo de uma vez.
E isso foi muito complexo, porque, primeiramente, a parte de dinheiro, né? Você não tem como mudar tudo do dia para a noite. Acredito que uma maneira de conseguir estar convencendo é visitar projetos. Então, por exemplo, para a compostagem, eu levei meu pai em 2 projetos para ele ver como funcionava, porque eu enxergava o valor de transformar o esterco em um adubo. Meu pai não tinha essa visão. Então, foram 1 ano e meio convencendo, mostrando reportagem, levei em 2 projetos. Aí, não, vamos fazer um investimento necessário para iniciar. Então, eu acredito que é isso, mostrando números, mostrando quem faz, visitando propriedade, que você consegue, né, adotar essas práticas. No caso da compostagem, quando vocês fizeram a primeira e aplicaram lá, acho que foi, não sei se foi para agricultura ou pecuária, como foi o resultado e o que ele viu aí? Você acha que isso deu uma... Olha, o meu pai, ele é um cara meio difícil, sabe? Então, ele não dá o braço a torcer. Então, se eu falar de tudo que eu já implementei na fazenda hoje, seja do grão úmido, da compostagem, usina solar, ele vai falar assim, pra mim ele não vai. Porém, para os amigos dele, ele vai falar assim, nossa, porque faz porque é muito bom. É bom. Mas ele não dá o braço a torcer, não. E legal, a gente falou de tecnologias que você tem feito, que é muito bacana, né? Mas uma coisa que a gente vê no seu conteúdo também é a questão da parte de gestão com as pessoas, né? Você fala de reuniões com as equipes, de planejamentos com a equipe. Eu vejo também que na questão da abertura com o seu pai, não sei como é que era antes e como é que é agora ter uma mulher, né? No caso, foi na gestão, reunindo com os funcionários. Como é que é essa questão? Acredito que cada um tem um perfil, né? E isso é muito bom. Então, acredito que houve realmente um encaixe dentro de cada setor que um consegue dominar bem. Então, meu pai ficou então com essa parte comercial de gado, mercado futuro. Eu assumi a gestão geral e de pessoas. Então, acredito que eu tenho um pouco mais de paciência, eu consigo conversar. Meu pai é um cara de poucas palavras, explosivo. Então, não dá muito certo, né? Então, na gestão de pessoas, eu prezo muito por algo de participação. Então, eu gosto de conversar com a equipe antes, que eles me deem sugestão. Então, por exemplo, vai iniciar o confinamento. Pessoal, o que a gente pode fazer diferente? O que vocês acham que a gente errou o ano passado? Vocês têm alguma sugestão? Seja no plantio, seja no início de compostagem, sempre, até no nosso churrasco de final de ano depois, falam, gente, o que vocês acharam? O que a gente vai fazer o ano que vem diferente? Então, a participação deles e o cuidado na casa, ter uma segurança do trabalho também, que eu me preocupo muito com a segurança deles, física. Isso é muito bom para as pessoas, né? Elas realmente fazem parte. E a nossa fazenda é uma fazenda bem dinâmica. Então, uma fazenda assim que tem sempre alunos. O ano passado a gente recebeu mais de 300 alunos. Teve dia de campo. Então, acho que isso torna o ambiente gostoso, né? Dinâmico. E eu imagino assim, eu estava lendo também algumas coisas da gestão que você fala, né, que você comentasse, como é que é o impacto disso na gestão, a questão da reciclagem, né, da coleta de ferro velho na fazenda, a questão do uso racional dos recursos, como papel, rascunho. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, vocês têm que saber que vocês trabalham com a mulher. A mulher é um pouco mais chata e eu gosto de organização, eu acho importante. Né? Por exemplo, eu não tenho um jardineiro fixo na minha fazenda cuidando de jardim. Quem sabe onde eu vou ter, mas o básico, a limpeza, a organização, a gente tem que ter, né? Então, eu cobro bastante dos meninos. Eu acho importante a gente ter uma coleta a cada 3 meses, 2 meses, de lona, de bag, de sucata. Então, a fazenda está sempre limpa, né? Eu até brinco que existe um termo no estado de São Paulo, não sei se aqui existe em Goiás, da fazenda de viúva. Ah, sim. Então, a fazenda de viúva, para quem não conhece, é uma fazenda que uma mulher herdou e não soube tocar e ficou lá abandonada. Aí eu falo para minha equipe, ó, isso aqui não é fazenda de viúva, não. Isso aqui é fazenda de mulher e fazenda bem cuidada. Então, eu prezo por esse cuidado, essa organização e por um cuidado com o meio ambiente. Desde reciclar papel no escritório, né, usar um rascunho, como ter o destino certo para sucata e para plástico também. Olha, isso foi bacana. Aí eu queria falar um pouquinho também, a gente voltando agora no começo da nossa história da Fazenda Nota 10. Eu vi que vocês são vários indicadores, né? São 10 indicadores, né? Arrobas por hectare, lotação, custo. Como é que é, assim, para levantar essas informações? Como você faz para... Cada funcionário tem uma planilha? Como funciona isso aí? Porque, eu imagino, né? A gestão de dados uma fazenda é muito grande, né? Muito grande, Ganho de peso, fornecimento de ração, sobras,
manejo de pastos, como é que você faz essa gestão para gerar esses indicadores que te levaram a fazer nota 10? Então, nós temos o programa, né, o software do Integra, do Fazer Nota 10, eu falo que qualquer software que uma pessoa comprar, porque existem números no mercado, sim, tem que ter alguém lançando, porque não adianta nada você adquirir uma licença de software e não ter nenhuma pessoa alimentando o programa. Então, eu tenho no meu escritório a Heloísa, que ela faz administrativo, eu tenho o Matheus, que é zootecnista como eu, e o Matheus também cuida do software, assim como de outras coisas, né, que tem muito serviço lá. Então, eles são os responsáveis por estarem alimentando o software, né? E coleta de dados, realmente é algo difícil para implementar no começo, mas como tudo, tem que ficar em cima, é um trabalho devagarzinho. E é muito importante, eu falo para eles, eu preciso de números, eu não consigo medir nada sem números. Desde a chuva, que eu preciso saber. Que, por exemplo, uma coisa é 7 milímetros, uma coisa são 15, certo? Então, assim, a gente tem que estar medindo tudo, né? É uma empresa, não é qualquer coisa. E voltando à questão da sucessão, o seu pai vendo esse monte de coleta de dados, ele tinha noção do que era a fazenda antes? Olha, meu pai, ele é um cara muito, assim, inteligente, né? Porque ele saiu... Meu avô era retireiro de leite. Meu pai começou com um açougue e hoje nós temos 5 propriedades. Então, ele é, assim, Meu pai é um avião, né? O pessoal do mercado, da Bolsa, que conhece meu pai, todo o trabalho que ele faz no mercado futuro. Meu pai, ele gosta muito dos dados, assim, da pecuária, que eu acho que é que a maioria dos produtores ficam relevantes, ou agricultores, né? Quantas sacas por hectare, qual é o meu rendimento? Porém, existem outros números envolvidos, como o seu parque de máquinas, imposto. Então, deixou isso mais completo, né? Deixou, assim, a fazenda bem avaliada, acredito, sabe? Porque você falou bem, né? O pessoal fala, sacas por hectare, mas tem questão de depreciação, juros, um monte de coisa que às vezes não cobre, né, o seu custo, né? Pode pagar o operacional, mas não paga a depreciação e assim por diante, né? Sim. Que é muito importante. E você é um modelo de bem, assim, como é que é a questão do benchmark? As pessoas vêm te procurar. Sim. As pessoas que te procuram, uma pergunta, você tem uma série de índices aí que a maioria das pessoas não tem. Sim. E aí quando você fala os índices, as pessoas olham, elas têm também essa noção de levantar índice, elas falam, nossa, eu não sabia que existia isso, como é que é? O benchmarking, como é que as pessoas... Eu acredito que o trabalho que a gente tem feito é para as pessoas terem realmente uma noção de todo, né? E quando nós mostramos nossos números, e por conta desses 2 prêmios que nós recebemos, né, que foram 2 anos consecutivos aí, de top 1 com números muito bons, tem aberto inúmeras portas, então eu fico muito feliz com todos os convites, podcast, revista... Tecnoshow, então assim, realmente é muito bom. E levar essa noção de todo, não só a noção do técnico, né? Não só os saques por hectare, o ganho de carcaça. Pensar qual que é o seu valor da sua folha de pagamento. Nossa, são tantas coisas para serem... Legal. Né? Pessoal, nós estamos chegando já finalmente da nossa conversa. Antes de fazer as considerações finais, assim, pela sua experiência, trajetória, Ana, você falou que começou muito cedo na faculdade. Se você encontrasse aquela Ana dos 17 anos que entrou na faculdade, o que você falaria para ela agora vendo essa trajetória? Olha, segue em frente, você vai fazer algo muito bonito e eu começaria com meu pai mais cedo, acredito. É uma boa dica, inclusive, né? Porque às vezes as pessoas esperam, vou me formar, né? Acredito que talvez na faculdade, né, que é um momento assim que final de semana mesmo, eu nem voltava para casa, tá sempre na casa de um amigo, tá sempre pra lá e pra cá. Talvez eu já teria começado antes. Que boa dica. Muito obrigado por ter participado aqui da Tecnoshow, de visitar a nossa feira. Espero que você venha mais vezes também, mais edições, possa conhecer nossas indústrias, toda a estrutura que a cooperativa tem aqui. E um recado final aí. Muito obrigada pelo convite. Quem puder nos acompanhar nas redes sociais, nosso Instagram é Fazenda Cigana. E boa sorte você que se vê no caminho da sucessão, ou você que é pai, avô, mãe, enfim, que é seu filho que esteja nesse caminho. Boa sorte para vocês aí. É isso aí, pessoal. Hoje eu tive um bate-papo muito legal aqui no Conexões Tecnoshow com a Ana Paula. Ela é uma referência aqui nessa questão de gestão, muito bacana o bate-papo. Espero que tenha contribuído muito para vocês. Espero aguardá-los no próximo episódio no Conexões Tecnoshow.